Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta videoaula, nesse encontro, nessa caminhada, vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo da Igreja Católica, onde estamos estudando a parte 3 do Catecismo, lá no capítulo 1 da primeira sessão, onde apresenta o tema sobre a dignidade da pessoa humana, mais diretamente no artigo 8º, que trata sobre o pecado. Em casa, após o acompanhamento desta videoaula, peço que você faça a leitura do texto base do Catecismo, que se encontra nos parágrafos 1846 ao 1876. E para entendermos o significado de pecado e o que a Igreja nos diz, precisamos relembrar que quando falamos sobre moral católica, estamos nos referindo à base do comportamento cristão, segundo a fé que professa ser recebida de Jesus e dos apóstolos. Já vimos também que no Sermão da Montanha, Jesus estabeleceu a constituição do Reino de Deus. E todo o Evangelho, ele nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. Porém, para crer e viver com alegria a moral católica, é preciso ter fé, acreditar em Deus e no seu amor por nós, e acreditar na Igreja Católica como porta-voz de Jesus Cristo. Cristo instituiu a Igreja para nos levar à salvação. Por isso, Jesus não pode deixar que a Igreja erre em coisas essenciais à nossa salvação. E é pela Igreja que Jesus continua a salvar os homens de todos os tempos e lugares, através dos sacramentos e da verdade que ensina. Pois bem, mas o que vem a ser então o pecado? O pecado é o grande mal do homem e do mundo. A moral cristã visa exatamente que o cristão, vivendo de maneira correta, fuja do pecado. Vejamos então o que a Igreja nos ensina sobre o pecado. Agostinho de Hipona diz que o mal consiste em abusar do bem, e ainda o pecado é o motivo da sua tristeza. E para Santo Agostinho, o pecado é fruto do amor de si mesmo e do desprezo de Deus. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1849, diz assim: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. E a variedade dos pecados é grande, meus irmãos, e se distingue segundo o seu objeto, ou segundo as virtudes ou os mandamentos a que se opõem. Podem ser diretamente contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Podemos ainda distinguir entre pecados por pensamentos, palavras, atos e por omissões. E a Sagrada Escritura nos fornece várias listas. Eu convido a você então, neste momento, a meditar, pegando a sua palavra, a palavra de Deus, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículos do 16 ao 21. Gálatas 5, versículos do 16 ao 21. E a palavra assim nos diz: eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro,
e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno como, aliás, já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, para o nosso entendimento quanto à gravidade do pecado, a Igreja os classifica em pecados veniais e pecados mortais, segundo a sua própria tradição. E o pecado mortal leva o pecador a perder o estado da graça, ou seja, a graça santificante. E o Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 1861, nos ensina: se o estado de graça não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, uma vez que a nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas, irreversíveis. E já no parágrafo 1857, o Catecismo também nos ensina: para que um pecado seja mortal, refere-se em simultaneamente 3 condições. É pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave e é cometido com plena consciência e de propósito deliberado. E sobre os pecados graves nos é apresentado os 10 mandamentos e confirmada na resposta de Jesus ao jovem rico, quando Jesus fala: não mates, não cometas adultério, não roubes, e etc., conforme podemos encontrar no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10. Entendemos, portanto, que o pecado mortal é aquele que se comete de olhos abertos, isto sem dúvida do mal que se é praticado. Já o pecado venial é o pecado que se difere essencialmente do pecado mortal e se comete quando se trata de matéria leve ou mesmo grave, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. Mas esses pecados, meus irmãos, também são muito prejudiciais à vida espiritual de cada um de nós. O pecado venial não quebra a aliança com Deus, mas enfraquece a caridade e manifesta um afeto desordenado pelos bens criados. Impede o progresso da alma no exercício das virtudes e na prática do bem moral. Porém, meus irmãos, o pecado venial deliberado, não seguido de um arrependimento, dispõe pouco a pouco para cometer o pecado mortal, o pecado grave. Normalmente as pessoas não têm dificuldade para reconhecer o pecado mortal,
Mas quando o assunto são os pecados veniais, no entanto, nem sempre somos capazes de identificá-los de modo apropriado. Podemos então comparar o pecado venial, ou seja, o pecado leve, àqueles matinhos que se juntam ao pé das plantas. Não as matam, mas as impedem de se desenvolverem plenamente, porque sugam a seiva da terra que deveria ser só daquela plantinha. E é por isso que o bom agricultor tira frequentemente essas ervas daninhas, essas tiriricas que crescem rapidamente e que têm raízes profundas. É fundamental que elas sejam retiradas com as raízes e não apenas cortadas, porque é incrível a rapidez com que crescem. Diz um provérbio chinês também que não é a erva daninha que mata a planta, mas a preguiça do lavrador. E nossos pecados, irmãos, os nossos pecados veniais são assim, como as tiriricas, as ervas daninhas, pequenos, mas resistentes e abundantes. Podemos citar alguns, são as palavras inconvenientes, as pequenas invejas, ciúmes, críticas, julgamentos leves, as nossas vaidades, pequenas iras, preguiça de fazer o bem, de fazer bem feito também os trabalhos e as orações, de omitir por preguiça as nossas práticas espirituais. E o pecado de receber os santos sacramentos de forma descuidada, com distrações e outras irreverências, e sem a preparação séria, sem a preparação devida. Como também outros pecados, outras atitudes do nosso dia a dia, que cometemos sem mesmo entendermos da qual a gente está fazendo. E quando cometemos sem mesmo tornar-nos conhecimento deles, muitas vezes nós entramos nesses pequenos vícios. E esses pequenos vícios, meus irmãos, são enraizados em nossa alma, sugam a nossa vitalidade espiritual, enfraquecem a prática da caridade, dificulta a prática das virtudes humanas e prejudicam a nossa oração, o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso reto comportamento moral e, sendo assim, podem nos conduzir a pecados mortais, como já disse aqui. E uma boa reflexão nos ajuda a descobrir quais são essas pragas que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. E a confissão, meus irmãos, é um excelente remédio para eliminá-los da nossa vida diária. E entrando também como exemplo, entrando em uma igreja e ao fazer o sinal da cruz com uma água benta, se estiver disponível, peça a Deus o perdão desses pecados, a fim de participar dignamente do santo mistério da missa. E o ato penitencial também, quando celebramos dentro da Santa Missa, é uma outra maneira de se arrepender desses pecados veniais, para poder participar fervorosamente da Sagrada Eucaristia. Meus irmãos e irmãs, diante dos pecados, não adianta se desesperar ou desanimar. A única atitude correta é enfrentá-los com uma boa disposição interior e com a graça de Deus. Até mesmo os nossos pecados, aceitos com humildade e revestidos de um arrependimento, podem nos ajudar a crescer espiritualmente. E para podermos entender um pouco mais, aprofundarmos a questão do pecado,
nós vamos dividir esse encontro em 2 momentos e continuar com o assunto sobre o pecado no próximo vídeo. Não saia aí de casa, da internet. Continue conosco no próximo